aquela história de que o Brasil tem muitos médicos, só que eles estão mal distribuídos, não é verdade? Na verdade, o Brasil tem uma quantidade de médicos aquém do que seria recomendado, cerca de 600 médicos, 600 habitantes por médico. Países como a Itália, a França tem 300, mas também a gente não está muito longe. Mas o que a pesquisa aponta é que o principal problema dos médicos do Brasil é a sua alocação espacial. Quer dizer, há muitos médicos onde a necessidade é menor e faltam médicos em áreas mais pobres, áreas mais rurais, mais distantes. Nesse sentido, iniciativas recentes que visam melhorar essa distribuição espacial são bastante bem-vindas. Digo, essa criação da Força Nacional de Saúde, em situações de emergência, você realocar médicos, como no caso, vamos dizer, da epidemia de dengue aqui no Rio, ou a criação de incentivos para que os médicos egressos de universidades federais, cursos de medicina, fiquem pelo menos um tempo trabalhando em áreas mais remotas, onde os médicos são mais necessários. Ou seja, é um problema de distribuição dos médicos num território, esse é o objeto central da pesquisa. Essa má distribuição é mais grave ainda no Rio de Janeiro, que mostra que no mesmo estado você tem o melhor município e o pior do país. Exatamente. Se pegarmos cidades acima de 250 mil habitantes, Niterói é a cidade do Brasil, o município do Brasil, com o maior número de médicos por habitante, inclusive maior do que o país do mundo com o maior número de médicos, que é Cuba, em termos relativos, e o pior município dos municípios maiores também está no Rio, Belford Roxo. Ele apresenta uma pequena proporção de médicos por habitante. Isso nessa epidemia, isso pode explicar um pouco toda essa mobilização, até em alguns locais a carência de médicos, tem que fazer de repente medidas emergenciais agora, quando a gente vive uma epidemia, mais ou menos isso explica essa consequência dessa. Exatamente, tem um problema de alocação espacial dos médicos, acho que as autoridades estão bastante atentas a isso, então é preciso atuar, criando incentivos para os universitários irem para onde eles são mais necessários e levar os médicos em situações de crise para onde eles também são mais necessários momentaneamente. Mas todos os indicadores da pesquisa mostram que faltam médicos no Brasil. São os maiores salários, estão entre as maiores jornadas de trabalho, as maiores taxas de ocupação, as profissões que têm pessoas têm maior número de empregos, ou seja, os médicos trabalham muito, são muito demandados e todos os indicadores de mercado de trabalho refletem essa escassez relativa de médicos entre todas as profissões e em todos os indicadores vistos. A gente vê cidades aí distantes do eixo Rio e São Paulo pagando salários altos. Isso não tem sido suficiente para ver essa migração? Não, quer dizer, de fato, médicos nas áreas rurais têm um salário 40% maior que nas grandes cidades, a taxa de ocupação também é maior, mas é preciso, talvez, quer dizer, os mecanismos de mercado não têm sido suficientes, talvez, quer dizer, os médicos não migrem por diferenciais de salário. É preciso pensar em ações como planejamento, os egressos das universidades, terem incentivos para irem para áreas mais remotas. A gente capta na pesquisa um aspecto interessante, que é o fato de que alguns municípios como Niterói, boa parte das pessoas, dos médicos que lá habitam, trabalham em outras cidades, 40%. Então, quer dizer, a questão também é complexa, do ponto de vista dos pacientes, as pessoas que procuram hospitais, às vezes a pessoa mora no município e procura atendimento hospitalar em outro município da região metropolitana, ou seja, a questão é bastante complexa e o objetivo da pesquisa é prover informações de forma a ajudar os gestores de política nesse momento difícil aqui no Rio de Janeiro, assim como o cidadão comum, saber como é que é a situação da medicina. Eu acho que a pesquisa tem um sinal muito claro para o jovem estudante. A gente sabe que medicina é a carreira mais difícil no vestibular, historicamente, mas todos os sinais de mercado são: quem faz medicina ganha mais, trabalha muito, mas são sinais de escassez de mercado, sem falar na falta que os médicos, o papel dos médicos nas políticas públicas, mas o mercado de trabalho está dizendo: faltam médicos. Quase 50% desse total é para serviço público. Esse é um número insuficiente?
Pelos sinais de mercado, sim, eu acho que precisa de mais médicos, quer dizer, quando você tem uma carreira que tem os salários mais altos, as jornadas mais extenuantes, as maiores taxas de ocupação, é sinal de que faltam médicos, é sinal muito claro de mercado, independente até da questão de políticas públicas. Obviamente você precisa de políticas públicas na área de saúde e políticas públicas na área educacional. Precisa-se de mais faculdades e que os médicos estejam onde os doentes estão. Isso não é uma tarefa trivial. Aqui no Rio nós temos uma relação de país desenvolvido, países como França, mas também uma relação médica por habitantes. Então essa má distribuição que acaba provocando talvez essa crise toda no setor da saúde. Exatamente. Quer dizer, o número de habitantes por médico no Rio de Janeiro, em torno de 300, é próximo de países desenvolvidos, da Ásia, França. Ao mesmo tempo, o Rio abriga os extremos dessa estatística. O município do Brasil com o maior número de médicos e o município dentre os maiores com o menor número de médicos, Belfort Roxo, estão no mesmo estado. Isso mostra as dificuldades espaciais de oferta de serviços de saúde.